Verbo transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. Como é que funciona mesmo isso? Vamos falar um pouco sobre transitividade verbal. Vamos lá. E para começo de conversa, pausa o vídeo, resolve a questão, depois volta aqui. E aí, já fez? Então vamos lá, cara. Primeiramente, vamos relembrar, como eu te falei, esses conceitos de transitividade verbal. Eu tenho, cara, 2 lives que eu fiz completinhas a respeito dessa lógica da sintaxe, ok? Então, para você entender mais sobre o assunto, entender isso como lógica, dá uma olhada nessas 2 lives, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo os links para você ir para lá. Aqui eu só vou relembrar os conceitos de transitividade, beleza? Lembrando então que se eu falar verbo transitivo, eu estou falando nos verbos que querem complemento. Eles precisam de complemento para a ação estar completa. Por isso um complemento. Então, como eu falei na live, eu peguei a caneta. Se a caneta não estiver aqui, eu não tenho a ação, então a ação não se completa. Esse é o conceito de complemento verbal, ok? E aí o que acontece? O verbo vai querer esse complemento podendo ter preposição ou não. Lembrou? Então se eu colocar naquele tempo, líamos histórias de romance. Beleza, então a ação do ler está sendo completa, está se completando na história. Se a história não estiver lá, eu não estou lendo nada. Beleza? Então eu tenho um complemento sem preposição. Líamos história de romance. Não há preposição entre o verbo e o complemento. Então a relação verbo-complemento se dá diretamente. Não é à toa que esse complemento é chamado de objeto direto e o verbo transitivo direto. Então, zipando a história, mais uma vez, detalhes sobre essa explicação estão na live. Dá uma olhada lá se você quiser aprofundar esse conhecimento. Então, verbo transitivo direto, objeto direto, a conexão direta, sem preposição. Pode acontecer de o verbo precisar, pelo seu sentido, de uma preposição entre ele e o complemento. Assim que chegamos, nós nos deparamos com aquela cena inimaginável. Então, deparamos com algo. Olha a preposição com aí. Então eu tenho agora o complemento, então o verbo é transitivo, só que tem a preposição. Lembra, cara, a preposição é o pino, é o parafuso. Então o verbo se liga à preposição, o complemento se liga à preposição. Imagina 2 peças ligadas por um parafuso. As peças estão trabalhando juntas? Estão, mas não estão conectadas diretamente. A conexão é por meio do parafuso, a conexão é indireta. A preposição é esse parafuso semântico, vamos dizer assim. Então o verbo está relacionado ao seu complemento? Sim, mas não diretamente, e sim indiretamente por meio da preposição. Maravilha? Por isso chamamos de verbo transitivo indireto, ou o famoso VTI. Então, verbo quer complemento? Transitivo. Sem nada, sem precisar de preposição, direto. E o complemento vai ser o objeto direto, mas não vem ao caso para a questão. Se o verbo quiser a preposição, precisar da preposição, e quem pede preposição é o verbo, dá uma olhada na live sobre isso para entender melhor isso, é o verbo, ok? Aí o verbo é transitivo indireto e o objeto vai ser indireto. Maravilha? Claro, existe também a possibilidade de o verbo querer 2 complementos, sendo um com preposição e um sem preposição. Naquele tempo, líamos histórias de romance para as crianças da aldeia. Aí eu acrescentei um outro receptor da ação. Aqui líamos a história, recebendo diretamente, e um receptor da ação preposicionado para as crianças. Então, tendo um complemento sem preposição direto e um com preposição indireto, o verbo tem 2 complementos, 2 conexões. Então, é um verbo transitivo direto e indireto. E você percebe, aliás, que o mesmo verbo, sim, vai ter transitividades diferentes em contextos diferentes. Cara, essa é a grande sacada. Tá? Essa é a grande sacada. Você perceber que o verbo ler, por exemplo, qual é a transitividade dele? Sei lá. Eu já mostrei para você como transitivo direto e como transitivo direto e indireto. Esse objeto indireto é necessário ou não? Depende do contexto. Maravilha? Agora, indo além, o verbo também pode não precisar de complemento. E aí vai ser o verbo intransitivo. As crianças já acordaram? Então, acordar. Estou acordando aqui. A ação do acordar em si, não sendo destinada a um complemento.
Ok? E aí, mais uma vez, os verbos vão funcionar de maneiras diferentes em contextos diferentes. Se eu falar para você, acorda meu filho para mim, por favor. Acorda meu filho. Então, o ato de acordar o filho. Aí, o acordar é transitivo direto, certo? A ação sendo projetada sobre o complemento. Então, Caco, acordar é transitivo ou intransitivo? Qual é a frase? Qual é o contexto? O próprio verbo ler, que eu já mostrei para você como transitivo direto e indireto, pode ser intransitivo. Você sabe ler? O ato de ler em si, não ler algo específico, o ato de ler em si, você sabe ler? Pronto. Tratei o verbo ler como intransitivo, percebe? E cara, os verbos vão então ter essa flexibilidade. Daí a importância de olhar para o texto. Aquele negócio de, na linha 12, o verbo tal funciona dessa maneira. O cara vai lá e olha só para o verbinho, não funciona, cara. Volta para o texto, sempre. Ok? Beleza? As crianças sempre acordam tarde aos domingos. O que eu quis mostrar aí para você? Nem sempre o verbo intransitivo não vai ter nada depois. Às vezes o cara faz isso, o verbo intransitivo não tem que ter nada depois. Não, não. Às vezes tem advérbios depois, eu posso ter outras informações. O que eu não tenho é complemento. Maravilha? Mais uma vez, para mais detalhes sobre o complemento, advérbio e tal, assista as lives que é tudo bem explicadinho lá. Aqui eu só estou retomando os conceitos necessários para a nossa questão. E vamos analisar então o item A. Devemos duvidar ou ao menos manter certa ressalva de proposições imediatistas. Então você duvida de algo. Olha a preposição de aí. Preposição de está aí. Ok? Então, tendo preposição é verbo transitivo indireto. Opa, transitivo direto? Não. Tá fora. Na maioria das vezes, o discurso midiático perde seu significado original, perde algo. Beleza. Entre o verbo e o complemento não tem preposição. Seu não é preposição, é pronome possessivo. Então, não tem preposição, perde algo. Fechou. Verbo transitivo direto. Opa, indireto? Não rola essa classificação não. A mídia é apenas um entre vários quadros ou grupos de referência aos quais um indivíduo recorre como argumento para formular suas opiniões. O que a gente tem aqui, cara? Ele recorre a algo. O objeto indireto está retomado pelo pronome relativo, aos quais. Então, ele recorre aos grupos de referência como argumento para formular suas opiniões. Beleza? Então, o objeto indireto é aos quais. Quer saber mais a respeito dos pronomes relativos funcionando sintaticamente na sentença? Vou deixar um vídeo para você também aqui na descrição, beleza? Então, vou deixar para você a live de sintaxe e o vídeo falando sobre os pronomes relativos funcionando como termos sintáticos, a função sintática do pronome relativo. Maravilha? E vai responder essa questão, mas o que interessa aqui para essa questão nem era a função do relativo, embora está interligados, as funções são todas interligadas. O que interessa é você perceber que o verbo recorrer é transitivo indireto porque você recorre a algo. E perceba como ele monta a questão. Né? Não basta você olhar só porque está depois. Aí não está depois. O objeto está antes. Beleza, então vou ler a sentença como um todo. Maravilha? Fechou? Me parece que já temos a correta, mas vamos ver a D. Nesse sentido, competem com os veículos de comunicação, como quadros ou grupos de referência e tal. Então, eles competem com algo ou com alguém. Temos a preposição aqui, verbo transitivo indireto. E aqui, o peso de cada quadro de referência tende a variar de acordo com a realidade. Ele tende a algo. Pronto, então temos também a preposição. Ele não tende a algo, tende a algo. Preposição necessária, verbo transitivo indireto e não intransitivo, que seria se ele não tivesse complemento, como vimos. Beleza? Então é isso, cara. O objetivo do vídeo é relembrar essa questão da transitividade verbal, aplicar principalmente resposta C. Espero que você tenha acertado e principalmente relembrado esses tópicos da transitividade verbal, os tópicos principais. Dá uma olhada ali, então, nas lives completas que eu vou deixar para você. E, claro, não se esqueça de deixar o seu comentário, principalmente o seu like. E se gostou desse vídeo, me ajuda a te ajudar. Compartilhe o vídeo para outras pessoas aprenderem também e ajudar o canal a crescer. Maravilha? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.